coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho do Dia, nesse dia 22 de março de 2021, do ano da graça do Senhor, a proclamação do Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam todos os dias, me oprime os agressores. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podeis ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Preciso estar atento a todo movimento do céu. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho é extraordinário. E é bem na abertura desta quinta semana da Quaresma, nesta segunda-feira.
o Senhor Jesus, estando em Jerusalém, ele intervém a um julgamento público diante de uma pecadora pública. Ela foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés dizia que ela tinha que ser condenada, apedrejada em praça pública. Mas se ela foi pega em flagrante adultério, onde está o homem que ela adulterou? Estamos aqui diante de uma cultura terrivelmente patriarcalista e machista, onde que os homens não eram condenados, mas só a mulher. E a mulher está em pé diante de alguns homens que estão de pedras, com pedras nas mãos, e diante de uma multidão faminta por sangue e crueldade, e que no Império Romano gostavam de espetáculos. Mas até hoje é assim. Diante de uma briga, não é, pública, diante de um acidente cruel com vítimas fatais, as pessoas se acercam, as pessoas, não é, ferozmente e vorazmente vão ao encontro. A curiosidade da maldade, da violência, da tragédia, parece que está, não é, dentro de nós. Jesus tem uma postura. Percebeu que ele não chega questionando, ele não chega também tomando defesas desproporcionais. Não. Jesus se agacha e começa a escrever. Alguns estudiosos dizem que foram os únicos escritos que Jesus deixou. Mas o tempo, veja, o tempo apagou. Mas o que Jesus escreveu? Os cientistas bíblicos, talvez, não é? Comentam que Jesus tenha, de fato, escrito ali, não é, alguns pecados, outros pecados que a lei de Moisés também condenava. Jesus, talvez, escreveu ali, não é, que eles estavam, de fato, cometendo uma apostasia, mas não se sabe ao certo o que Jesus escreveu. O que se sabe que Jesus escreveu foi muito impactante, porque ele escreveu, não é? Todos viram, e depois Jesus pergunta: se algum dentre vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E João, o evangelista, é muito claro quando diz que, a começar pelos mais velhos, diante do que Jesus escreveu e do seu questionamento, eles começaram a sair um a um. Talvez pode ser pela consciência, a tomada de consciência, pela maturidade e pela experiência. Começaram a sair. Mas o bonito é que Jesus fica a sós com a mulher. O evangelista diz que a mulher ficou de pé. Né? Vejam o versículo 9. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos,
e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio de pé. Jesus fica de pé, né, e olha para aquela mulher. Olha para aquela mulher. E faz uma pergunta desconcertante depois da defesa. Mulher, onde estão eles? Onde estão eles? Eles que gritavam, eles que a levaram à força, eles que comentavam. Vejam, e as conversas eram conversas traumáticas, conversas que iam condená-la, que iam matá-la. Terrível. Grandes traumas, né? Fica no psiquismo de uma pessoa. Ninguém te condenou? É a pergunta de Jesus. E ela responde: ninguém, Senhor. Ela reconhece a autoridade de Jesus, Senhor aqui, autoridade ética e moral, diante daqueles representantes do Sinédrio, os anciãos, homens idôneos, homens de moral na sociedade, a moral social, mas ela reconhece aqui também, não é, o Messias, o Senhor. O Senhor que de fato salva a vida dela, não apenas para o mundo, mas para a vida eterna. E talvez ela tenha ouvido, e foi isso que a fez permanecer. Porque ele diz assim: então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Vejam, é impressionante aqui. Aqui esta mulher ouve a grande palavra libertadora, a grande palavra restauradora, a grande palavra que a redime, a grande palavra que a salva. Eu também não te condeno. A mulher só precisava de uma pessoa que olhasse para ela, a situação dela, e não a condenasse. Jesus aborrece o pecado, mas ama a pessoa. Ama a pessoa. Veja, Jesus aborrece a situação, o vício em que a pessoa está, que a aloja, que a escraviza, mas ama a pessoa. Por isso que ele não passa a mão. Ele não passa a mão. Mas ele aconselha que, de fato, essa mulher fique livre das paixões e dos vícios, ou de toda necessidade que a leva à escravidão, que a coloca na iminência da morte. Não peques mais. É isso, é essa semana que Jesus está dizendo para mim, Padre Evânio, está dizendo para você. Diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações que te levam ao pecado, que te faz viciado, que nutre o pecado de estimação dentro de nós, não pecamos mais, mas nos convertamos no seguimento do verdadeiro Senhor das nossas vidas. É isso que o Senhor quer hoje de nós. Medite esse evangelho, não é? De fato, viva essa última semana do nosso retiro espiritual quaresmal. Direção a mim, fala
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.